Primeira coisa que eu quero começar a falar aqui essa manhã é você defender sua família. Aprenda isso, porque a família é um conjunto de coisas que Deus colocou ao seu lado, que é exatamente para te apoiar em vários ambientes, em várias situações, e é um ambiente que Deus criou para acontecer muita coisa. Aliás, Deus começou a humanidade com uma família. Deus uniu um homem e uma mulher, disse para eles se multiplicar, disse que só a morte deveria separá-los. Então Deus começou um projeto para abençoar a terra com uma família. O maior tesouro que pode ter ao seu redor é sua família. E o seu maior tesouro que você tem fisicamente não é os seus bens, é sua família. Por quê, queridos? Porque quando realmente você precisar, quando a chapa esquentar, sabe quem vai sobrar para esfriar a chapa para você? É sua família. Porque aí cada um tem uma atividade, seus amigos têm uma atividade, cada um tem a sua vida. Por isso Deus te deu uma família. Então aprenda a lutar por ela. Dentro da família existe um conjunto de pais e filhos, esposa, marido. Eu quero dar alguns conselhos muito rápidos aqui, porque nós temos 5 assuntos para falar. Primeiro, conselho aos filhos. Aprenda a honrar seus pais, independente do que eles sejam, do que eles façam, da diferença que eles têm de você, da diferença de pensamentos, da diferença de atitudes. Não importa o que eles façam, você deve honrar seus pais, porque aí existe bênção de Deus sobre a sua vida. Querido, se eu pudesse voltar atrás, eu não tenho mais nem pai e nem mãe vivos, mas se eu pudesse voltar atrás, no tempo que eu vivi com meu pai e com minha mãe, pode ter certeza que eu teria feito de forma muito melhor. Teria honrado mais eles, teria obedecido mais eles, teria estado mais próximo do coração do meu pai, da minha mãe. Eu teria mudado bastante nessa área. Eu não tenho, mas se você tem pais vivos, aprenda a honrá-los, aprenda a amá-los, aprenda a conviver com eles. Eu lembro de um moço, querido, que um dia chegou na igreja assim, uns 18 anos, e ele me abraçou, chorou demais. Ele chorava convulsivamente, me abraçando e dizia: pastor, seja meu pai. E a história desse moço é que ele tinha uma dor dentro do coração, porque ele falou, desde que eu me lembro, eu comecei a ter lembranças, talvez com 5 ou 6 anos, a minha lembrança é que eu morava na rua. Eu não tinha pai e nem mãe. Então eu comia o que alguém dava, e assim eu me criei. Sem referência de pai e desistência da família. E pastor, isso dói dentro do coração quando você não tem. E ele criou-se então em orfanatos, e ali estava ele numa igreja, querendo que alguém que trouxe uma mensagem, no caso aquela manhã fui eu, se abraçar em mim desesperadamente e querer um pai, para começar a ter alguém para honrar, para começar a ter alguém, para ter uma história nessa área. Por isso, aos filhos, honre seus pais, amem ele, aproveitem enquanto eles estão aqui. Aos pais, um conselho: lute pelos seus filhos. E eles são herança do Senhor. Diga assim: os filhos são herança do Senhor. Crie seus filhos para o Senhor. Às vezes as pessoas dizem: pastor, casal novo, pastor, não vou mais ter filho, botar filho no mundo hoje está terrível. Realmente, o mundo está terrível hoje, e daqui uns dias vai ficar pior, daqui uns anos vai ficar pior ainda, e depois o mundo cada vez vai ficar pior. Mas a gente não tem filhos para o mundo, Deus nos deu filhos para o Senhor. Crie os filhos para o Senhor, porque se você criar para você
e para o mundo, você vai pagar a conta sozinho. Agora, se você criar eles para o Senhor, você pode repartir o fardo. Você pode repartir a conta. Aleluias! Porque eles são do Senhor. Então, você pode... Tem gente que todo o fardo do filho carrega sobre os seus ombros. Não, os filhos Deus te deu por um tempo, mas eles são do Senhor. Aleluia! Ajude a dividir a conta com Deus. Agora um conselho aos solteiros, aos viúvos, separados. Eu não quero entrar em teologias aqui, mas é necessário, a não ser que você tenha um chamado específico e que você não sente nenhum desejo sexual, nenhuma atração emocional com outro ser, com outro sexo. Então, se você foi chamado por Deus para ser um eunuco e você não tem nenhuma atração com o outro sexo, você pode ficar solteiro e servir o Senhor assim. Agora, se você enxergar uma diferença, por exemplo, um homem, se colocar uma mulher bonita na sua frente e colocar do lado um bombril, e você olhar para o bombril e aquela mulher, o sentimento é o mesmo, você pode ficar solteiro. Mas se você vê qualquer diferença entre um e outro, você tem que casar. Então, por que eu estou falando isso? Porque casando em Deus, diga comigo, casar em Deus, a gente constitui família. E se para Deus tudo começa em família, por que não casar? Porque a maioria das promessas, pode ver, é difícil o homem solteiro ser abençoado. Eu estou falando em termos de riqueza, prosperidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que certas promessas estão embutidas dentro do casamento, dentro da família. Por exemplo, a promessa de alguém poder se realizar sexualmente. Pode fazer fora. Uma pessoa adulta pode fazer sexo com quem quer, mas também pode virar tudo uma desgraça. Agora, existe um lugar protegido, existe um lugar que é abençoado, e um lugar que você pode se realizar, que é o casamento. É uma promessa de Deus. É você produzir descendentes sadios, saber que a sua geração não vai morrer em você, mas você deixar legados vivos, de pessoas vivos, filhos, e vai deixar filhos sadios, com destinos. Não adianta um homem sair fazendo filho em todo tipo de mulher que achar. Esse dia eu conversei com um homem, ele disse: eu tenho 5 filhos com cada mulher. Eu falei: quem vai dar destino para esses meninos? Quem vai dar história? Você foi o garanhão. Mas aí, o destino dessas crianças? Quem vai estar lá para dar? Você vai entregar na mão de outro isso? Então, tudo é dentro do casamento. As finanças, queridos. As finanças, a Bíblia diz que a maioria, lá lê o Salmo 112. A maioria dos bens que você vai adquirir é através da família. Junto com a família, aleluia. Então, os solteiros, 2020 aí tem que ser o ano do casamento. Aqueles que estão enroscados aí, né? Esse vai ser o seu ano. Receba isso nessa manhã em nome de Jesus. Aos casados, conselho: lute pelo seu casamento. Tem gente, querido, que só entende que perdeu um bom casamento quando perde. Aí vem chorar para a gente: pastor, eu não sabia que era. Querido, a Bíblia fala de bênção no casamento. A Bíblia fala dessas bênçãos. Então acorda. Acorda, você que dorme, Cristo te iluminará. Então lute pelo seu casamento. Segundo, dentro do casamento, marido, homens, amem as suas esposas como Jesus amou e morreu por ela. Queridos, segurança é a palavra-chave
para você ter uma mulher funcionando bem. Eu sempre digo que a mulher é como uma máquina, ela tem multiplicidades de atividades ao mesmo momento. E o homem às vezes não sabe disso. Imagine que você compra uma máquina que seja 110 a voltagem, e você vem e liga a máquina no 220, ela queima, mas você fica com a máquina. Imagine uma máquina de lavar roupa assim. Você continua ficando com a máquina. O que aconteceu só que queimou as funções. Você perdeu as funções dela. Tem muita gente, muito homem, que queimou as funções da mulher. Botou lá numa tomada errada, numa voltagem errada. Ele ainda tem a máquina, ainda tem a mulher, mas não tem mais as funções. E isso é importante. O homem trabalhar na segurança da mulher. Seja o provedor emocional para sua mulher, seja o provedor moral, de segurança moral, seja o provedor financeiro, seja um homem que dê segurança à sua esposa. Se alguém falar dela, é preferível que você se levante a ponto de morrer por ela, porque você fez uma aliança poderosa com essa mulher. A palavra chave para um casamento, uma mulher funcionar bem dentro de um casamento, essa ela tem segurança. A gente como pastor sabe de muitas coisas, né? Às vezes os homens são tão grossos que falam assim, sem mim você não pode. Tem homem que atormenta a mulher, fala, olha, se não fosse eu, você não seria nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês não entendem então a capacidade da mulher. Porque se Deus deu o privilégio para um homem fazer algumas coisas em relação à mulher, ser o seu provedor moral, ser o seu ensinador, ser o seu ajudador, e todo esse conjunto de coisas, seu perdoador, vai fazer com que a mulher gere uma submissão no seu coração para servir esse homem. Agora, nunca duvide de uma mulher. Nunca duvide de uma mulher. Só os homens digam comigo, nunca duvide de uma mulher. Porque ela faz o que você faz e vai fazer mais coisa ainda. O que Deus deu não é uma condição para a gente achar que a mulher é menos do que a gente. Deus nos deu o privilégio. Quando eu casei, Deus me deu o privilégio de estar com uma mulher sábia, uma companheira, para que eu pudesse receber as bênçãos de Deus, que são os filhos, o sexo, as riquezas, tudo está embutido junto aí. Então, homem, deem segurança às mulheres. Mulheres, só para correr aqui, porque, meu Deus. Mulheres, honrem seus maridos. A palavra-chave para ter um homem tranquilo, manso, sossegado. E o homem é igual um animal. Se ele não está manso, ele está desbestado. Ele não é igual a mulher que raciocina. O homem não consegue raciocinar, ele só tem um neurônio. Quando Deus fez a mulher e tirou aqui da costela, o cérebro era aqui. Aí foi junto com a mulher. Aí de alguma forma, com o passar dos anos, foi se desenvolvendo e o homem conseguiu ter alguns neurônios. E entre essa pequena capacidade de neurônio está a capacidade de não raciocinar, de se bestializar. Então por que o homem é mais agressivo e tudo, mas ainda, a mulher que quer ter um homem tranquilo no casamento, ela precisa honrá-lo. A Bíblia diz que as mulheres sejam assim como Sara, que honrava Abraão chamando-o de Senhor. Não está no sentido de falando patrão, o que me manda. Deus está falando que Abraão era o Senhor, aquele que provia segurança, providenciava moralidade, espiritualidade. Por isso que Sara o chamava de Senhor. Agora, honrar é você honrar seu marido com palavras, é você honrar seu marido da maneira como você se veste, como você se comporta, porque qualquer coisa que o homem recebe na rua não afeta ele, mas quando ele olha para você e vem de você que diminui ele, acaba com o homem. Se você der uma palavra
você não presta, você não vai para frente. Pode ter certeza que aquilo é forte. Aquilo desonra, aquilo derruba o lar. Então, mulheres, aprendam a honrar seus maridos. Aleluia! E alguns conselhos rápidos que eu vou escrever aqui. Dentro da sua casa, Deus te deu o privilégio para você mandar lá. Não deixe ninguém meter o bico lá, nem a sogra, nem a família, nem a igreja, porque todas essas maneiras são as maneiras de o diabo entrar lá. Então é assim, sogra é uma bênção, é uma bênção mesmo, e quando Deus usa, não é pouco não, mas também quando o inimigo usa, vou falar uma coisa para você, é proporção dobrada. Outra coisa, a sua esposa, homem, ela não é um campo de filisteus. Deus preparou sua esposa para você. Os filhos, eles são uma herança do Senhor para a sua vida. Curta eles, envolva a sua família em tudo isso. Então, cuide a saúde da sua família a partir de 2020. Diga para o seu irmão assim, cuide da saúde da sua família a partir de 2020. Outra coisa, lute pela salvação da sua família. Quer sejam cunhados que você não goste, quer sejam cunhados que já pediram dinheiro emprestado para você e não pagaram. Mas a Bíblia diz uma promessa em Atos 16:31, naquele episódio de Paulo, quando as portas da prisão se abriram e que o carcereiro achou que ia ser despedido, porque Paulo fugira, e Paulo disse, não, as portas não se abriram para eu fugir, porque eu, dentro de uma cadeia, fora dela, eu já sou livre, eu encontrei Cristo. Mas as portas das prisões se abriram para vocês compreenderem a respeito do poder de Deus. Então Paulo diz, se vocês crerem no Senhor Jesus Cristo, está falando ali o carcereiro, se você crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e toda a sua casa. Então, ali não estava a casa do carcereiro, só estava ele, mas estava o portal, a condição de a salvação agora alcançar os outros. Deixa eu dizer uma coisa para você, não existe do ponto de vista de Deus ninguém da sua família perdido. E a porta, o portal da salvação começou com você. Então ore, acredite, Deus vai fazer, mesmo que seja diferente dos seus olhos. Eu estou escrevendo um livro sobre intercessão, deve ficar pronto lá pelo mês de março, na condição de nunca desistir de alguém. Só para contar a história, minha família, ninguém era salvo, lá da minha esposa, ninguém. E se eu considerasse qual que era o meu maior inimigo entre o diabo e minha sogra estava em primeiro lugar e o diabo segundo. Hoje minha sogra é salva, minha família toda é salva, e minha sogra hoje é uma bênção de Deus na minha vida, amo ela. Primeiro, então, lute por sua família. Segundo, lute por sua igreja. Diga para o seu irmão, lute por sua igreja. E agora a gente precisa ter um entendimento, o que é a igreja? É esse salão? Não. Isso aqui é um salão onde a igreja se reúne. A igreja é você. Você é a igreja. Então, você tem que lutar por você. Diga comigo, eu sou a igreja. Mas a igreja tem todo o ensinamento da palavra de Deus, que nós não vamos entrar agora, que ela também deve de se reunir, ela é um corpo. Diga comigo, a igreja é um corpo. Então não adianta você dizer, Deus me salvou, o prédio não tem nada a ver comigo e não tem com Jesus, então eu vou ser uma igreja sozinho, só eu. Não, aí já partiu de que não é igreja. A igreja, ela é um corpo. Pessoas que Deus fez nascer de novo para um propósito, estar juntas para um propósito. E então você precisa também aprender a se reunir, porque a primeira coisa que Deus coloca na igreja não é som,
não é telhado. A primeira coisa que Deus dá para a igreja é um presente, é um dom. E o que é esse dom? Aquilo que Efésios diz, depois de Jesus morrer e descer no inferno e vencer a morte, o inferno, quando ele venceu tudo isso, ele escolheu homens para dar dons. E a Bíblia diz que ele deu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Então, quando uma igreja, a partir de 2 que começam a formar um corpo, Deus dá para ela um pastor. O pastor na igreja, ele é um dom em Cristo de Deus. Um dom quer dizer presente. Então Deus dá à igreja um presente, um pastor para liderar ela, para liderar aquele corpo de Cristo. Diga comigo, o pastor é um presente de Deus para a igreja. Quem é aqui da mais de Cristo? Levante a mão. Então, o pastor principal aqui é o pastor Júnior. Então, o pastor Júnior, ele é um presente de Deus para vocês. Porque se reunindo precisa ter liderança. Então, a gente precisa lutar. Como você vê a vida do seu pastor? Você ora por ele, você é obediente quando ele se pronuncia em relação à palavra de Deus. É importante porque a igreja, ela vai receber a sua família, ensinar a sua família. E mais uma coisa, 2 coisas eu quero falar só. O diabo trabalha dia e noite, e ele prevalece sobre muitas coisas. Aliás, o diabo prevalece sobre quase todas as coisas. Agora, Deus dá uma garantia que sobre uma coisa ele não vai prevalecer. O diabo não vai prevalecer sobre a igreja de Jesus Cristo, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Aleluia! Então, se as portas do inferno não vai afetar a igreja, não vai derrubar a igreja, então para onde eu devo de ir? Para a igreja, gente, está unido. Paulo, quando fala na ceia da reunião da igreja, ele diz que muitos, por não compreender se andar no corpo de Cristo, muitos não discernir é dizer, ter cuidado como se relaciona com as pessoas. Muitos estão fracos, doentes, não são poucos o que dormem. Fracos quer dizer a dimensão da alma. A grande quantidade de pessoas depressivas, tristes, que perderam a realidade da vida. Doentes quer dizer fisicamente, é um tipo de saúde. Mental é um tipo de saúde. E dorme, é um tipo de saúde também espiritual. Dormir quer dizer que você pode estar num ambiente da revelação de Deus e não consegue pegar nada, por causa de não entender o corpo de Cristo. Então, querido, ame o corpo de Cristo, ame a igreja de Cristo, se envolva com a igreja de Cristo, porque lá é que se vai dar as manifestações dos dons, das operações, das chamadas, das vocações, da honra de Deus para todo aquele que se envolver com a igreja de Jesus Cristo. Aleluia! Lute pela igreja, não aceite ninguém falar mal da igreja, porque você vai colocar sua família lá, seus filhos lá, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja de Jesus. Aleluia! Esconda a sua família dentro da igreja. Terceira coisa que você deve de lutar, sua mente. Diga comigo, minha mente. Ou seja, seu emocional. A Bíblia cita muita palavra coração, mas não está falando desse órgão. A palavra coração, quando se diz na Bíblia, está falando da mente, da alma do ser humano. Eu vi aqui o pastor Jair, na convocação aqui da reunião dele, falando sobre Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guarda seu coração. Se eu fosse um tradutor de Bíblia hoje, menos no português eu traduziria, em vez de coração, alma ou mente. Por quê? Porque
porque ele não está falando do coração físico. Ele está usando o exemplo, que é o coração que bombeia para a vida. E o provérbio está dizendo, sobre tudo que deve de guardar, guarde a sua alma, a sua mente, porque é da sua mente que vão sair as preparações da vida. Algumas traduções dizem o seguinte, eu acho que é a King James, sobre tudo que deve de guardar, guarda o seu coração, porque aí depende sua vida. Então eu diria nessa manhã, guarde a sua alma, guarde a sua mente, porque isso vai depender da sua vida. Por isso a Bíblia fala em renovar a mente. Diga comigo, a Bíblia fala em renovar a mente. Queridos, o maior tesouro que você pode ter é o conhecimento de Deus e uma mente renovada. Esse é o maior tesouro que você pode ter. Jesus chama isso de tesouro, porque Jesus diz que o homem bom, de uma mente renovada, de uma mente transformada em Deus, e o texto começa dizendo sobre o discípulo, seguidor disciplinado de Jesus, aquele que renovou a sua mente com a palavra de Deus. Depois lá no versículo 45, Jesus diz assim, porque o homem bom, do seu coração, aonde está o seu tesouro, dá ou tira coisas boas. Então Jesus fala que é um tesouro. Diga assim, a minha mente é um tesouro. Diga, na minha mente pode existir riquezas. Vamos mais longe, profeticamente, diga assim, na minha mente tem riquezas. E então a gente precisa trabalhar na renovação da mente para que a gente possa ser homens e mulheres com tesouros. Queridos, como eu renovo a minha mente? A Bíblia diz que Deus falou de muitas maneiras. Quando você pega o Antigo Testamento, você vai ver Deus falando de muitas maneiras. De maneira pré-figurada, tipologias. Tudo apontando para Jesus. Mas aí agora nós somos da graça. Agora não é mais por tipologias, não é mais por figuras. Por exemplo, José foi uma tipologia de Jesus. O templo, tabernáculo, tudo foram tipologias de Jesus. Agora não é mais por tipologia. Agora a Bíblia diz que Deus fala através do Filho. Agora é através de Jesus, aleluia. Ainda que lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento fala de Jesus. Tudo está embutido em Jesus. Quando a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, lá no começo, depois Paulo vem e diz assim, ó, nada foi feito sem Ele. Porque tudo que foi feito foi através dEle, foi por Ele e foi para Ele. Então Jesus estava embutido lá em toda a criação. Mas Ele vem se mostrando no Antigo Testamento só como uma tipologia. Agora no Novo Testamento, a Bíblia diz que chegou a plenitude dos tempos e Ele encarnou, se tornou homem. Fez todo aquele serviço, morreu, ressuscitou, venceu a morte e agora te oferece uma oportunidade de se ligar a Deus. E agora Deus vai falar através de Jesus com você. Então, Deus vai usar a palavra para renovar nossas mentes. Por isso que é importante, olhando de uma maneira hermenêutica, você precisa compreender todo o Antigo Testamento com a luz de Jesus, que Ele estava lá, mas Ele estava embutido. Era que como aprisionado com o erro humano, carregando tudo isso. Mas quando Ele vem e encarna, destrói a morte, o poder do pecado, agora Deus vai falar através dele. Queridos, é interessante a gente olhar a igreja primitiva que não tinha a Bíblia do Novo Testamento escrito. Mas eles renovaram a mente com aquele ambiente tão grande, tão forte de Deus, que junto com os apóstolos, eles mudaram a cultura deles, o jeito, a história. Queridos, a única maneira de você ter mudanças na sua vida é se você renovar a sua mente. Você
vai ser bloqueado se você não fizer isso. Por isso que a gente às vezes vê pessoas que não dão certo. Essa semana eu tive o privilégio de falar com 2 pessoas que vendem o mesmo produto. Estou em 2 vendedores. Um trouxe uma oferta de 40 mil reais para o ministério. O outro pediu um dinheiro emprestado. E eu tentei convencer aquele que pediu o dinheiro emprestado, dizer para ele assim: mas cara, você precisaria aprender melhor sobre venda. Não, eu sei tudo de venda. Eu falei: mas como que teu amigo consegue ter um sucesso e você não? Não, eu sei tudo sobre venda. Eu falei: não, você não sabe. Em algum momento a sua mente está bloqueada. Você não sabe fazer o processo da venda. Porque se você soubesse fazer o processo da venda, você conseguiria vender. E assim queridos, esse é um exemplo. Tem pessoas que não conseguem girar o processo da vida, porque elas estão bloqueadas em algum lugar pensando que estão certas. Então é extremamente necessário você renovar a mente pela palavra de Deus. Usar esse ambiente da palavra de Deus para renovar a sua mente. Queridos, é interessante que a honra e a riqueza que uma mente transformada pode produzir. Tantas pessoas, queridos, que não eram ninguém, quando conheceram o Evangelho, transformaram a mente, se tornaram abençoadas. Gastar tempo, depois eu vou dar aqui algumas coisas, como se pode fazer isso. Por exemplo, a mente no secular, um exemplo rápido aqui. No secular, um médico que cursou uma universidade e um trabalhador normal, sem formação. Quais são as diferenças dos seus ganhos? A mesma hora trabalhada. A diferença é muito grande. E aonde está a diferença? Na mente. Um foi treinado, o outro não. Queridos, nós temos 12 milhões de desempregados no Brasil. Todo mundo vê essa notícia, todo mundo se queixa, a mídia fala sobre isso. Mas você sabe qual que é a tragédia? Não é os 12 milhões de desempregados. É mais de 2 milhões de emprego disponível. Mas não tem gente capacitada para entrar nele. Ou seja, ainda nós somos um país que não gostamos de treinamento, de renovação, de transformação na mente, não gostamos de estudar, não gostamos de ser treinados. E para as coisas acontecer, para a gente ter uma saúde melhor, mental e emocional, nós precisamos renovar a mente. Queridos, no ambiente espiritual, qual é a diferença entre uma mente treinada em sabedoria e uma mente religiosa? Sabe qual é aquela mente religiosa? É aquela que se considera vítima de tudo. Ela se considera vítima da sua família, ela se considera vítima do seu governo, das finanças, da economia do país. Essa é uma mente religiosa. Agora, uma mente que foi renovada pela palavra de Deus é diferente. Ela tem uma expectativa vitoriosa. Eu espero que eu esteja falando com você nessa manhã. Quando Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel foram presos e levados à Babilônia, eles foram levados como escravos, querido. E o escravo ele não tem a mesma chance num país do que o local. A Babilônia, vamos considerar que era os Estados Unidos da época. E eles foram levados como escravos. Por que eles se tornaram os maiores dentro daquela nação? Por causa da mente transformada, gente. Eles nunca se consideraram escravo. Eles tinham um Senhor, eles tinham uma mente renovada em Deus. E lá se tornaram príncipe naquele lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você renovando a sua mente, o mundo pode dizer que você está jogado como um escravo, mas você vai se tornar príncipe desse mundo. Aleluia.
Poderia citar muita gente aqui. José, no Egito, porque teve a mente transformada por um sonho, e transformou um império. Querido, José foi vendido como escravo no Egito. Mas ele tinha uma mente maior do que as pessoas, porque ele teve uma mente renovada em Deus. Ele mudou a história de um país inteiro, de um império inteiro. Se tornou o segundo homem mais importante na face da terra. O que eu quero dizer para você: renove a sua mente. Esse ano é o ano que Deus vai te abençoar, que Deus vai te honrar, que Deus vai restituir coisas para você. Essa é a sua vez, aleluia. Renove sua mente pela fé. Esse ano é o ano da fé, é isso? Então, renove a sua mente pela fé. Jesus disse: será que quando ele viria, encontraria fé na terra? A fé é uma dependência total em Deus. Diga comigo: fé é uma dependência total em Jesus. Mas agora, a fé, se uma pessoa não se alimentar das coisas de Deus, ela pode ser roubada nas suas operações. Judas foi escolhido a dedo para ser um apóstolo, mas ele não deixou Deus ministrar para ele. Um dia num jantar, a Bíblia diz que o jantar ia ser servido, e nesse momento, em João 13, 2, e nesse momento em que o jantar ia ser servido, o diabo encheu o coração de Judas. Jesus disse para ele, ou seja, o diabo encheu a mente dele. Jesus chegou e disse para Judas assim: Judas, por que você deixou o diabo encher sua mente? Queridos, quando uma pessoa está cheia de alguma coisa, não tem lugar para caber mais nada. Cheio quer dizer, não tem mais espaço. Jesus estava dizendo: Judas, não tem mais espaço na sua mente para mim te ministrar. Mesmo escolhido a dedo por Deus, mesmo sendo vocacionado por Deus para ser um apóstolo, foi uma tragédia na vida, porque nunca deixou Jesus renovar a sua mente. Seu maior investimento deve ser sua mente. Vou correr aqui para nós conseguirmos falar tudo. A Bíblia fala muito de semente. Agora, a Bíblia fala que você é um campo. Como você semeia as coisas de Deus em você? Quanto você investe na sua mente? Você é daqueles que passa o tempo todo gastando tempo com televisão, com o pior lixo que se pode ter na terra? É isso que você traz para dentro da sua mente? Quanto você investe em livros, em gente que vai te ministrar, que vai te levar para cima, que passou 20 anos para escrever um livro, tem uma mensagem que viveu 20 anos, 30, e vai passar para você em 1 hora. Quanto você investe? Tem que fazer uma reflexão pessoal, uma autoavaliação. Se eu quero mudar, queridos, se tudo continuar para você como esteve o ano passado, 2020 não vai mudar, vai ser igualzinho 2019 ou pior. Mas se você mudar, tudo ao seu redor vai mudar, aleluia. Como você ajusta a sua mente para a próxima década, para o próximo ano? Quantos aqui querem bênçãos na próxima década? Então, carregue a sua mente de tesouro. Quarto, lute pelo seu espírito. Qual é a sua marca espiritual? Quando fala, se você é crente, você titubeia? Ou você tem uma marca definida? Qual a sua marca hermenêutica espiritual? Ou seja, seu conhecimento. Quando o diabo vem, fala assim: o coronavírus está chegando aí. Aí você já começa, sim. Já amanhece com febre. Qual é o seu conhecimento, a sua marca hermenêutica? Quando o diabo vem com proposta, você afrouxa ou você é como Jesus? O diabo apareceu lá
jejum que Jesus estava, ele não apareceu com doença, com maldade, ele apareceu com coisa boa. Mas Jesus disse: a minha marca é a vontade de Deus. A minha marca é o que Deus escreveu. A minha marca é a palavra de Deus. Por isso, diabo, eu não aceito nada, nem que pode ser coisas boas que não venha da boca de Deus, porque está escrito. Queridos, por isso é importante você conhecer a Bíblia. A Bíblia vai te dar segurança para você criar uma marca espiritual que vai proteger seu espírito. Jesus não diz que você não seria tentado, você também vai ser tentado. Olha para o seu irmão e diga assim: você também vai ser tentado. Mas qual é a marca que você vai deixar? A Bíblia está cheia de orientações para você proteger seu espírito. O primeiro dele é nascer de novo. Nascer do sangue de Jesus, nascer do Espírito de Deus, para poder ver o reino de Deus. Diga comigo: para proteger o meu espírito, a primeira coisa é nascer de novo. Segundo, quando se nasce de novo, precisa ser treinado, tomar o leite espiritual, começar as coisas do começo, gastar tempo com isso. E em terceiro lugar, amadurecer, não ficar criança para sempre, amadurecer nas coisas espirituais, crescer espiritualmente. Para crescer espiritualmente, se alimente de coisas espirituais, aleluia. Paulo diz para a gente não ser como menino espiritual, para não ser levado de vento de doutrina para lá e para cá. A Bíblia diz que você tem que aprender a discernir as coisas no mundo espiritual. Se você não é espiritual, você não vai entender. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem gente que tem a vida dirigida por profeta, sabe, buscando profecia. Se não for assim, parece que não sabe caminhar. São cegos espiritualmente. Tem gente que fala assim: Deus abriu porta. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: a porta não é importante. Você tem que ver que espírito está atrás de cada porta. Quantos já entraram de vocês mesmos em coisas que vocês pensaram que era de Deus? Uma sociedade, um flerte, isso é de Deus. Depois viram que era o próprio diabo que estava lá. Então, não é importante a porta. Diga comigo: não é importante a porta que se abra. Importante é entender que espírito que está lá, atrás dela. Então, crescer espiritualmente para discernir essa área espiritual, aleluia. Ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, falar em outras línguas. Eu vou falar aqui 4 leis espirituais que vão te ajudar muito. Primeiro, aprenda a gastar tempo em oração. Diga comigo: oração. Diga comigo: jejum, adoração, meditação na palavra. Essas 4 coisas, todos que nasceram de novo podem fazer. Você pode fazer trabalhando, andando no trânsito, você pode fazer em casa. Hoje já tem Bíblia que você pode colocar em áudio. Subiu no carro, chega dentro de casa, em vez de ligar a televisão naqueles programas que não edificam, coloca uma Bíblia, coloca uma canção, para teu coração ter um estado de adoração. Enfim, comece a fazer coisas. Essas 4 leis espirituais vão te levar a aproximar-se de Deus, para você ter experiências com Deus. O diabo, o tempo, pode te tomar qualquer coisa, mas jamais alguém poderá te tomar a sua experiência com Deus. Eu vou pular algumas coisas que eu quero terminar agora. Nesses 15 minutos eu termino, prometo. A quinta coisa que você tem que proteger, queridos, e eu queria que você me ouvisse com bastante atenção, são suas finanças. Diga comigo: proteger as minhas finanças. Como você quer começar esse ano? Se arrastando? Tem gente que se arrastou de janeiro para cá. Queridos, falei aqui, tem gente que diz assim: o ano só começa depois do carnaval. Queridos, o ano não começa depois do carnaval. Deixa eu te ensinar um truque.
O ano de 2020 para mim não começou 1º de janeiro. Ele começou em 2019. Eu comecei a preparar os final de 2019 projetos para mim entrar com tudo em 2020. E queridos, enquanto muitos pastores e muitos líderes estavam, janeiro não dá nada, fevereiro não dá nada, só vai começar depois do carnaval. Eu já lancei livro, já vendi livro, cheio de conferência para fazer, tenho mais 5 livros para lançar até junho. E eu estou falando aqui, eu entrei com tudo. E aí é uma perspectiva sua, como você quer agir nesse ano? Que se você começa se arrastando, vai terminar se arrastando. Mas esse é o ano de começar com tudo, aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: esse é o ano de começar com tudo. Primeira coisa, você precisa entender nas finanças, que você, sua chamada, os seus queridos, eles vão depender de suas finanças. Depois você leia Salmo 112. A primeira coisa que você deve proteger é quem te protege. Diga assim: eu devo proteger quem me protege. Eclesiastes 7,12, tem como colocar aqui no telão? Eclesiastes 7,12. O texto diz que tanto a sabedoria, ou seja, a mudança de mente, quanto as finanças, elas vão te proteger. O que? Vão te proteger de várias coisas, da fome, do frio, vão te proteger dos dias maus. Sabe por quê? Tem muita gente aqui que está esperando finanças do governo, depende do governo. E nós temos passado, eu tenho 60 anos, querido. Ontem fiz 61, não parece, mas tem. Parece que tem mais, né? Mas é interessante que desde que eu me lembro, o nosso governo lá em cima governa mal. E se a gente depender dos outros, não tem nada para defender a gente. Você precisa organizar as tuas finanças, para que você não dependa de governo, você não dependa dos outros. Essas finanças que você organizar é que vão te proteger, aleluia. Olha lá, porque a sabedoria, que é a mudança de mente, serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Diga comigo: as riquezas vão lutar por mim, vão me defender. Então você precisa defender aquilo que vai te defender. Aí está falando de mudança de mente, né? Mas a excelência do conhecimento é que é a sabedoria dá vida ao seu possuidor. A pior coisa do mundo é um cara ter dinheiro e não ter sabedoria, dá angústia de ver. Ele pode receber uma herança e no outro dia botar fora. Eu vou falar 5 coisas aqui que vão te ajudar a prosperar esse ano. Quem quer prosperar aqui esse ano? Então eu vou falar 5 coisas aqui e nós vamos terminar. Você lute por suas finanças, porque elas também vão lutar por você. Primeiro, trabalhar. Esse é o primeiro princípio para prosperar. Jesus disse: eu trabalho, meu pai trabalha. Então, trabalhar é um princípio para prosperar. Diga comigo: trabalhar é um princípio para prosperar. Não adianta ficar sonhando que Deus vai vir com uma bola de ouro, fechar os olhos, o anjo vai trazer. Isso não existe. Você precisa trabalhar. Olha para o seu irmão e diga assim: você precisa trabalhar. Se Deus te der um sonho, te der uma empresa, foca nisso, trabalha nisso. Se você trabalha no emprego, você tem um patrão ruim, trabalha para ele como se trabalhasse para Deus, foque nisso, Deus vai te abençoar. Segundo, depois de trabalhar, aprenda a se organizar. Quando Jesus foi multiplicar os pães, naquela multidão de pessoas, ele falou: olha, senta de 50 em 50 que nós vamos repartir. Com 6 pãezinhos e 5 pãezinhos e uns peixinhos, querido,
Se tudo viesse amontoado, correndo, ia ficar um tumulto, ninguém ia comer nada, iam pisar em cima daquele meia dúzia de peixinhos e pães, ia se perder tudo. A organização, ela produz milagres. Olha para o seu irmão e diga assim: a organização produz milagre. O que é uma organização? Você tem que aprender a se organizar financeiramente. Ao menos fazer uma planilha de 1 ano, de quanto você ganha e de quanto você gasta. Porque se você quer prosperar, você não pode gastar mais do que ganha. Você vai falir. Então, faz uma planilha. Gente, mas eu só ganho R$1.500. Faz uma planilha desse ganho e quais são os teus gastos fixos, o que você está gastando. Eu me preparo como pregador sempre para um tempo mais longe. Eu sei pelos próximos anos quanto que eu vou gastar. Você não pode ser endividado. Não se endivide. Querido, eu devo dar uma palavra profética para você que está aqui nessa manhã e que me ouve pela internet. Esse é o ano de você sair de dívidas. Esse é o ano de você sair desse estado ruim. Começar um estado novo. Começa a trabalhar, se organizar. Qual o terceiro fator? Multiplicar. Trabalhar, organizar e aprender a multiplicar. Tem gente que trabalha. Tem gente que até se organiza. Ganha 5.000, gasta 5.000, mas nunca multiplica, nunca compra nada, não multiplica o que tem. E a Bíblia manda multiplicar. Diga comigo, a Bíblia manda multiplicar. Lembra lá no capítulo 19 de Lucas, versículo 13 em diante, a parábola das 10 minas, ou as 10 moedas de ouro. Jesus chama 10 pessoas e diz assim: eu vou te dar uma moeda de ouro para cada uma, depois de um tempo eu venho recolher. E aí Jesus dá para cada um. O primeiro saiu, trabalhou, se organizou, e quando o patrão voltou, ele disse: olha, eu trabalhei, eu me envolvi, eu trabalhei organizado, e eu multipliquei. Você me deu uma, tem 10 aqui. Bom servo fiel, vou te dar controle sobre 10, eu vou te honrar sobre 10 cidades. O outro disse: olha, eu vim aqui fazer a conta, ajustar as contas. Eu trabalhei, me organizei e multipliquei uma moeda por 5. Aí o patrão disse: muito bom, servo bom e fiel. O outro veio e falou assim: olha, eu sabia que o senhor era brabo, viu? Eu tinha medo do senhor. Esse não entendeu Deus. Você não precisa ter medo de Deus, Ele é seu pai. O que Ele te deu é para você trabalhar, multiplicar. Mas aquele disse: eu tinha medo do Senhor. Aí Jesus diz: servo mau. Queridos, quando a gente não multiplica, nós nos tornamos servos maus. Aprenda a multiplicar. Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te renovar a mente a coisas novas que você nem pode imaginar, queridos. Tudo que você começar a fazer, a Bíblia diz que Deus é abundante, muito mais poderoso para fazer do que você pede, do que você pensa. Deus vai além do seu pensamento. É uma estação nova, um tempo novo. 2020 vai ser a estação para a sua vida de mudanças. Aleluia! Queridos, eu sempre tentei multiplicar tudo o que Deus colocou na minha vida. Eu louvo a Deus como isso foi bom no ministério. Deus colocou CD na minha vida, eu multipliquei. Deus colocou livro, eu multipliquei. E isso trouxe benefícios financeiros para mim, muito, mas muito grande. Diga comigo: trabalhar, organizar e aprender a multiplicar. Como eu faço tudo isso? Vou te dar o 5º princípio: aprender a lei da semeadura. Diga comigo: a lei da semeadura. Começando pelos seus dízimos. Aí existe um fator espiritual que eu quero gastar 5 minutos com isso. Para tudo que Deus criar nessa terra, para você viver, primeiro Deus vai criar no mundo espiritual para ser realizado
fisicamente onde você vive. Então vamos lá, o dízimo. Um dia, Abraão vem caminhando de uma guerra que venceu sobre os reis de Sodoma, os piores reis que escravizavam as pessoas, tomavam os bens das pessoas, estupravam as crianças, enfim. E Abraão pega o dinheiro daqueles reis maus que ganharam, extorquindo as pessoas, aquele dinheiro, e Abraão vem com as riquezas. E ele encontra Melquisedeque, que é uma figura do rei de Salém, ou seja, de Jesus, de Cristo. E aí Abraão, o que ele faz? Ele dá Como que Abraão poderia dar o dízimo se não tinha nenhuma referência escrita sobre isso? Mas tinha um fator espiritual. Queridos, para tudo que Deus mandar você fazer, vai acontecer algo que já existe no seu coração, o Espírito Santo falando. Então Abraão dá o dízimo porque esse era o fator espiritual. Mas por duas coisas tem o dízimo ali. Primeiro, pela fé. Abraão é o nosso pai da fé, aleluia. Segundo, aquele dinheiro era um dinheiro de maldade, de coisas ruins. Então, como Abraão era um homem de Deus, ele poderia ficar com riquezas da maldade. Ele precisaria santificar aquilo. E a maneira de santificar é se ele conseguisse colocar alguém que é santo. E como Melquisedeque é a figura de Jesus, ao ele dar 10% daquilo, ele abre um portal para que a figura de Jesus entra em todo aquele dinheiro maldiçoado, extorquido e torna ele santo. Deixa eu dizer uma coisa que acontece com o seu dízimo. Uma nota de R$100, se você pegar, ou qualquer nota de dinheiro, qualquer nota. Eu tenho uma nota de R$5 aqui no meu bolso. Esse aqui já comprou crack, já comprou pinga, já esteve lá na casa de prostituição, prostituiu pessoas. Esse dinheiro aqui, agora está na minha mão. Ele é o mesmo dinheiro da maldade de qualquer outro. Como eu posso tornar isso santo? Quando eu convido para Deus entrar dentro disso. E a forma é dizimar. Então essa é uma forma de você começar a tratar o seu coração para ser abençoado. Queridos, primeiro, a gente dizima pela fé, porque o nosso pai, Abraão, é o pai da fé. O dízimo não está envolvido com lei, queridos. Não tenho tempo para explicar isso. O dízimo está envolvido com fé. Nós somos os da fé, aleluia. Então quando você entende isso, você leva Deus a santificar, que nem tudo que nós ganhamos veio santo. Precisa ser santificado. Quer ver uma coisa? Por que Deus escolheu Abraão? Capítulo 18 de Gênesis, versículo 18 e 19. Deus disse: eu escolhi Abraão porque Abraão ensinaria os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, a amar a justiça, aborrecer a iniquidade, e ensinaria o caminho do Senhor. Aí nasce o Isaac, aí nasce Jacó, seu neto, e agora o seu neto está lá no Jordão com uma experiência com Deus que toca ele na perna, e ele precisa de um pedaço de pau para atravessar o Jordão, e não tem mais nada do que a roupa e esse pedaço de pau, ou seja, o homem mais pobre da terra. E ele para na frente do Jordão e diz o seguinte: Deus dos meus pais, se o Senhor me conduzir, me guardar, me proteger, me alimentar, ou seja, eu estou na sua mão, Deus, e me prosperar, de tudo que eu ganhar, o dízimo é seu. Não tinha lei, mas por que agora o neto de Abraão tem esse entendimento? Por causa do fator espiritual, queridos. O que aconteceu? Estava embutido dentro da fé. Mais tarde, lá em Gênesis capítulo 28, vocês vão ler que Jacó vai atravessar de volta esse mesmo lugar do Jordão, não com um pedaço de pau, mas como o homem mais rico da terra, com o maior rebanho da terra. Ou seja, querido, nós somos os da fé. Olha para o seu irmão e diga: nós somos os da fé. Então, queridos, o dízimo está envolvido com a fé. Diga comigo: o dízimo está envolvido com a fé. Vou terminar aqui. Quais é outro princípio da semeadura? As suas ofertas.
É interessante que a graça, ela começa a partir do dízimo, é uma referência, o dízimo é uma referência, não é um pagamento obrigatório, não é uma taxa de imposto para a igreja, o dízimo é uma posição de fé para iniciar aquilo que a Bíblia fala de eu me tornar generoso. Lucas 6:38, dai e dar-se-vos-á uma boa medida, sacudida, transbordante, com a mesma medida que medir, você será medido. Então no Novo Testamento a coisa se torna transbordante, aleluia. Eu gasto 5 minutos aqui e eu encerro. Uma noite eu estava na igreja, eu lembro, comecinho de ministério. Naquela noite eu tinha um dinheiro no bolso para fazer uma oferta, para fazer a compra do mês. E o pastor naquela noite falou que Deus moveu ele para uma oferta sobrenatural e tal. Na generosidade. Falei, Deus, mas eu só tenho isso para gasolina, para comer essa semana. Mas aí como Deus falou no meu coração também, eu peguei e doei aquela oferta. Aí não fui embora, demorei, fiquei lá na frente da igreja conversando com o pastor, era quase 2 horas da manhã. Quando eu cheguei em casa, 2 horas da manhã, aí estava tocando o telefone. Eu abri a porta, 2 da manhã, quem vai ligar para você? Sei lá, uma desgraça, alguma coisa assim, né? Eu atendi meio afobado, assim, alô, alô, pensando que fosse alguém da família, que tinha se acidentado, qualquer coisa assim. Aquele telefone fixo ainda, né? Do outro lado falou, é o pastor Irineu? Falei, sou. Oh, graças a Deus, pastor. Olha, eu vendi uma fazenda. E Deus está colocando aqui no meu coração tão forte que eu não consigo dormir. E eu quero te dar o dízimo disso. Então, me dá o número da conta, o seu CPF, que amanhã quando abrir o banco eu transfiro esse dinheiro para você. Aí eu dei meu nome, minha conta. Aí ele falou, já marquei aqui. Eu falei, repete aí para ver se não tem nenhum erro. Porque eu não tinha nada, a gasolina estava pouquinha já no tanque, a geladeira vazia, tudo. Querido, eu esperei junto para entrar com os funcionários no banco. Mas foi assim mesmo, o banco abriu, pediu o saldo da minha conta, eu me tornei um homem rico. Sabe o que é ganhar um dízimo de uma fazenda? Cara, é dinheiro que naquele tempo, era dinheiro que, assim, meu Deus, deu para encher a prateleira, deu para encher a geladeira, deu para encher, deu para mim fazer cesta básica para meio mundo de pessoas, deu para pagar o aluguel 1 ano onde eu morava, deu para pagar o aluguel do colégio dos meus filhos por 1 ano adiantado. E ainda sobrou muito dinheiro, porque esse é o estado da generosidade que Deus vai nos levar, aleluia. 2020 vai ser o ano da generosidade. Louvado seja o nome do Senhor. Uau, fica em pé, quero orar com você. Diga comigo, 5 saúdes que eu vou lutar esse ano. Diga assim, minha família, minha igreja, minha mente, meu espírito e minhas finanças. Queridos, deixa Deus mudar a sua história. Quando chegar em dezembro, você vai estar contando histórias maravilhosas, vai ter o coração transformado, não vai ter mais bloqueio, tu vai ser um dizimista com fidelidade, um ofertante com fidelidade, e não vai fazer isso por medo, vai fazer isso com prazer, porque é uma oportunidade que Deus está te dando, aleluia. Se os teus filhos, teus parentes ainda não estão salvos, esse vai ser um ano de grande salvação na sua casa, aleluia. Se você emocionalmente está triste, começa a mudar, renova sua mente, Deus vai mudar a sua história, aleluia. Eu queria gastar 2 minutos de oração. Quem gostaria hoje de fazer um voto com Deus aqui na frente, de voltar a orar pela família, de mudar a mente, de começar uma estação nova financeira, de receber uma unção sobre a sua vida? Se você quer começar um tempo novo em 2020, uma estação nova, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você, concordar, para que haja um tempo novo de prosperidade, de salvação, de bênção no seu casamento, naquilo que nós falamos, na sua família. Se você precisa de um milagre nessa área, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. Aleluia.
E assim que você vier, comece a fechar os seus olhos, rasgando o seu coração na presença de Deus. Começa a se perder na presença de Deus. Deus chamou você para mudanças, para mudar sua mentalidade. Ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, ter transformações verdadeiras, coisas que realmente são produzidas por Cristo. Que a verdade seja o alvo transparente, que você não precisa dar explicações. As pessoas vão ver pureza, vão ver verdade, vão ver transformações. Sim, Jesus, nós te adoramos nessa manhã. Eu oro por cada família aqui na igreja nessa manhã. Nós oramos por suas famílias. Nós oramos pelos seus corações, pelas suas mentes. Que esse seja o ano que o poder da palavra vai transformar. Nós oramos espiritualmente pelas pessoas, para que esse ano seja o ano do batismo no Espírito Santo, dos dons, das manifestações do sobrenatural, da paixão do teu povo pela adoração, pela oração, pela palavra de Deus, por jejuar, manifestações espirituais, Deus. Nós oramos pela família, aqueles que não têm os seus entes queridos salvos. Seja quebrado no nome de Jesus toda preguiça de orar por eles, de crer. Nós falamos agora uma ativação dos seus queridos para o céu. O Senhor prometeu, se crermos, então o Senhor nos salvará e salvará toda a nossa casa. Eu oro pelas finanças desse povo, Deus. Que em 2020 não falte o pão na mesa. Que em 2020 seja um ano de experiências crescentes na área das finanças, abençoadas. Mas no Senhor, nós abençoamos as finanças desse povo, no nome bendito de Jesus. Querido, ora comigo. Você que está no auditório, você que está aqui na frente, diga assim: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra, o poder que ela tem, os milagres que ela produz, eu recebo no meu coração. E eu oro crendo em uma nova estação, no nome de Jesus. Amém.